Alguns falam que isso são algas, eu não sei, pode ser, mas como que eles sabiam que há milhares ou milhões de anos aqui no oceano? Não é? Alguns defendem que isso aqui pode ser sondas ou naves. Você tem outro ser aqui, outro animal. Aqui tem pessoas comuns. Aqui você tem provavelmente xamãs flutuando. Aqui pode ser outra espécie como essa, com seres incomuns. E você tem um animal de poder pequeno aqui. Muita coisa que foi desenhada e pintada aqui apagou. Né? Aqui tudo é uma estrutura de um ritual. Todas as representações que eu fui buscar dos astronautas vestidos com roupas paramentadas estão isoladas. Todos os supostos seres incomuns estão envolvidos nos rituais. Depois eu vou mostrar uma experiência que uma pessoa fez com uma planta psicoativa que ele viu Grey também. Pode passar. Olha, ampliando, né? Você tem aqui um ser. Esse animal você não consegue identificar direito o que é, mas é um animal X. Você tem outro aqui. E você tem isso que lembra talvez uma alga, né? ou uma nave, ou sei lá. E aqui esse ser, que são as cabeças redondas, que diferem das outras pessoas que estão ali presentes nesse ritual. Pode passar. Muitos livros de deuses astronautas colocam esses seres. Isso aqui ele é muito alto, é bem grande, assim, dá um pouco dessa parede. Eles falam que esses seres que apresentam em vários lugares, eles são astronautas antigos. Eu acho que não. Pode até ser uma entidade extraterrestre, mas astronauta eles não são. Porque o astronauta teria que ter sua roupa característica. Ou pode ser também uma entidade espiritual. A gente não pode descartar essa ideia. A gente não pode afirmar que é um ET. A gente consegue provar mais que uma entidade sobrenatural ou espiritual do que um extraterrestre. Nesse caso aqui. Tá? O que é interessante nessas pinturas desses gigantes, que existem em vários lugares do mundo esses gigantes. Né? Pode ser que alguém chegue um dia e fale, pode ser os Néfilins. Mas o que chama atenção, a gente não sabe direito o que é. O que chama atenção é que eles são gigantes e estão espalhados nos 5 continentes. Essa representação de gigantes. Antigamente tinha gigante. Isso, eles chamam de Nefelim. Aquelas pegadas, né? As pegadas. Gigante lá na Índia, eu vi. Isso mesmo. Pegada direitinho. Isso mesmo. Isso que ela está falando é uma coisa muito interessante, sabe por quê? Se esconde muito. Hoje a arqueologia está meio silenciosa. Você vê, é uma informação por ano. Então, assim, eu estou sabendo, por meio de pesquisas arqueológicas, que a quantidade de esqueletos de gigantes encontrados nas Américas é muito grande, na França e no Oriente. De gigantes, e é gigante mesmo, é 3 metros, 1 metro, você vê. Oi? Você vê na internet mesmo. Oi? Você vê na internet. Tem alguns que mostram na internet mesmo. Olha, tem uma foto que não é montagem, de um gigante. Vou contar rapidinho a história. Uma empresa contratou um grupo de geólogos, parece, para mapear o território e achou um cara de 3,5 metros. E deram o nome para ele e enterraram ele. 3,5 metros. Tem uma foto, eu passo depois o link para vocês. Ou seja, provavelmente, lógico que a gente não tem como ainda provar isso, são representações talvez de fato de gigantes. Mas pode ser deuses, pode ser seres imaginários, pode ser seres espirituais. Como a gente ainda não tem esse cabedal para provar que é um ET, pode ser mesmo sendo seres espirituais ou seres espirituais sobrenaturais, é uma coisa interessante. E eu sempre falo, um ser espiritual ou sobrenatural também é extraterrestre. Não está morando aqui com a gente, está trocando figurinha, está comendo bolo com a gente, ele não é ET, está em outra dimensão. Pode passar. Essa fotografia é muito explorada por vários pesquisadores na área de paleocontato, com ETs. É muito interessante que parece de fato que eles estão entrando no ambiente e da forma que o corpo é disposto na pintura, parece que eles estão numa leveza, flutuando levemente no espaço.
Mas eu acredito que aqui sejam representações de xamãs e provavelmente alguns seres que a gente chama de incomuns. Né? Mas todos eles estão com uma vestimenta colante. Né? Os índios, os homens da pré-história dominavam a confecção da forma deles. Né? Se tirava a pele de animais, se tirava cor, se tirava elementos da natureza, como até um sisal, como chama aquele. Eu esqueci o nome, essas coisas que saem da árvore, que lembra o ambá, como que chama aquilo? Que dá borracha? Latex, essas coisas. Eles sabiam que isso existia, então eles, lógico que eles não tinham ainda um processo industrial, mas eles misturavam, eles estavam na floresta, eles misturavam as coisas para tentar entender se ia surgir alguma coisa, né? Pode passar. Esse gigante, em todos os livros que eu pesquisei, todos os paleofólogos falam que são ETs. Eu já discordo. Isso aqui é uma representação de uma entidade sobrenatural que você encontra em todos os lugares do mundo. Esse está acima, Argélia. Pode ver, pode passar, são vários. Volta só um pouquinho, desculpa. E você vê aqui representados um animal de poder. Aqui você vê, parece que é uma planta, né? Aquele objeto que lembra uma sonda, ou uma nave, ou sei lá o quê, e você tem a cabecinha redonda aqui, ó. E esse animal que o pessoal da paleontologia e da biologia não consegue identificar o que animal que é esse. Agora, se for animal da era mais antiga ainda, Mesozoica lá atrás, como que eles sabiam? Tem chifre? Tem 4 chifres. Ou 2 orelhas e 2 chifres. Pode passar. Olha aqui de novo, de uma outra maneira. Está vendo aqui? Igualzinho. Próximo ali àquela outra cultura. Mas ele, se você tiver tempo de investigar, existe em vários lugares do mundo essa referência. Pode passar. Olha ele aqui de novo. Grandão. Isso é pintado. Eles usavam mistura de terra, até às vezes o próprio sangue, né? Então eles conseguiam, através do latex aqui que a gente falou, para fazer a goma, assim a tinta não colaria na parede. Né? E o legal é que ali não chove muito, não é um deserto. Então para preservar. Pode mandar. Olha aqui novamente, esse seria o animal de poder. É um ritual xamânico aqui. Ele está no centro da cultura, porque ele é o espírito ou a entidade sobrenatural que está sendo acessada ou está sendo confrontada com o xamã ou com os xamãs, né? Pode passar. Só um minutinho, volta lá, só para ver. Está vendo como aqui tem o sol? Está vendo o sol? Para mostrar que é uma parede, né? Pode. Novamente as cabeças redondas, lembram dos peitos de novo, flutuando, ó, tá vendo? Olha que interessante, é tudo ali pertinho. São várias paredes que vão apresentando essas figuras, né? Os cabeças redondas se concentram num lugar só. Pode passar. Você vê que está bem gasto aqui, né? Faz um tempo, mas olha, são eles de novo. E sempre assim, numa situação de voar, né? Eu acho que a próxima mais interessante da Suécia é essa aqui. Olha que interessante. Essa é bem evidente, né? São muitos, eles estão concentrados. Eu aqui não achei a foto, tem uma foto, olha o sol batendo aqui, tá vendo? O que é interessante, às vezes, ou é muito, a pintura é muito aqui embaixo. Isso é interessante, todas as pinturas são assim. Ou ela é gigantesca, ou ela é lá em cima. E na caverna, sempre as cavernas, as pinturas eram feitas da maior dificuldade. Ou ele ficava numa estrutura assim, pintava assim, ou era numa altura que você falava, como é que ele pintou aqui? Isso tem um porém, mágico, né, no xamanismo. Agora, olha a posterior, que interessante. Filme de Spielberg. Contatos imediatos do terceiro grau. Volta lá para você ver. Não são os mesmos? Não sei se o Spielberg conhecia essa imagem,
sei. Mas nem importa, o que importa, olha só, lembra muito os ETs. De qualquer maneira, eles são mostrados na sombra. É. Não mostra o traço definido. Ah, sim, é sempre igual esse aqui, ó. Você... Interessante, né? Tem braço ali, ó. E olha, volta um pouquinho, quer ver? Só para mostrar de novo. Olha os braços alongados. Tá vendo? Esse filme aí, ele está contado com a música. Assim. Oi? Foi, através da música, isso mesmo. Isso mesmo. Pode ir lá. Quer ver? Olha esse, o próximo. Então, esse ser aqui também é nessa região de Itaci. É o ser que eu vi aos 8 anos de idade. É esse ser que eu vi. Quer ver? Mostra a próxima. É esse. Para ter uma referência para vocês, eu peguei o filme Cocum. Se você voltar, é o mesmo ser que foi representado em Itaci. Não fica mais interessante do que a gente imaginar um ser com um capacete, com uma coisa de oxigênio, aquelas portas gigantes, do que um ET como esse e aquele do filme? Pode botar lá. Esse pode ser humano. É, isso mesmo. E se você, desculpa, Mauro, volta de novo, volta. Se você olhar, parece que ele tem a mesma carga de luz que o do filme. É que está bem desbotado. Esse tipo de ser, que eu chamo de seres em comum, tem em vários lugares, mas bem pontuais, eles sempre estão envolvidos num ritual. Tá? Pode ir. Olha isso aqui. Interessante, né? Isso aqui já é um petroglifo. Lá é uma pintura parietal, que é feita em paredes. Petroglifo é feito naquelas pedras que ficam no chão, ou pequenas pedras próximas da parede. O que lembra isso aqui? Não parece? Pode passar. Olha aqui, o animal de poder ou um xamã travestido de animal, são aves, né? Se tem um animal principal de poder dele aqui, né? Provavelmente que é um ritual que está acontecendo e tem um ser extraterrestre pintado aqui, desenhado aqui. Isso é raspagem, tá? Não é pintura, não é tinta. É como se você fizesse gravura em madeira. E como é pedra, fica lá. E você tem uma entidade sobrenatural aqui. Então, o que nos prova essa imagem? Aqui está acontecendo um ritual xamânico e ele contactou com o Grey. O que acontece hoje na nossa era, que eu vou mostrar. Pode passar. Olha aqui de novo, né? Uma outra figura. Olha aqui o sol. Olha que interessante esse pássaro. Você tem uma situação aqui que não dá para saber o que é. Pode ser até uma representação da própria planta psicoativa que ela usou, porque eles também pintam a planta, né? Pode ir. Aqui em Itaci, eu coloquei esse, não pelos seres em si, que a gente já falou bastante, mas por causa disso aqui que apareceu lá atrás em alguns momentos. Quer ver? Passa para frente. Olha como lembra uma sondinha, uma nave. E lembra aquela nave que alguns ufólogos já mostrou do Ezequiel. Sabe? Lembra aquela nave? É? Então assim, interessante, isso é um dado interessante. Esses objetos que aparecem em Itaci, que alguns falam que pode ser naves, não tem quase representação em outros lugares. É uma ou outra caverna ou parede que tem essa estrutura, essa pintura, esse símbolo aqui. Pode passar. E geralmente estão próximos a um alienígena. Infelizmente essa parede está bem cheia de fungo, não sai isso aqui, está bem preto. E aqui eu não consegui achar o desenho. Isso aqui é uma figura bem nítida de uma nave. Eu não achei o desenho. Eu tenho meus arquivos, só que eu não consegui achar. Está lá Tem perdido. um mapa? Oi? Um mapa assim, Não tem. agora está Do lugar? um mapa. Não entendi. Alguns fotografias. Isso aqui não. Isso aqui é uma nave. Quer ver? Passa para frente. A nave, ela está pintada próxima a esses seres aqui. O governo da Índia já identificou, quer dizer, ele já está contratando, foi descoberto em 2010, eu acho, essa imagem, para tentar
se chama especialista, o próprio arqueólogo contatou ufólogos para tentar identificar que seres são esses. E o que é interessante é que eles estão todos juntinhos, está vendo? Né? E você vai ter, passa a outra, deixa eu ver se ela desaparece. Você tem vários seres, esses aqui, tá vendo? E tem aqui atrás, ó. E eles chamam desse nome aqui, Roela, não sei, chama Os Pequenos Portes. O pessoal da região conta a lenda que esses pequenos portes vinham no passado e levavam pessoas e animais. Ou seja, será que as tais das mutilações de animais já existiam no passado? Pode passar. E ali próximo, mais interessante ainda, mais evidente ainda, é essa pintura, também já reconhecida pelo governo indiano como autêntica, de um grego. Qual é a próxima? Olha lá. Lembra aquelas figuras do cinema que eu mostrei? Aqueles ETs do cinema e dos quadrinhos? Essa é fera, né? Essa é boa. Essa é boa. Top, hein? Pode passar. Aí eu consultei o meu amigo Zé Alves, que está aqui presente, que é um dos maiores conhecedores do Egito. Eu falei, Zé, esses seres aqui é comum na pintura egípcia? Ele falou, olha, não são. Não é verdade? Olha isso aqui, ó. Tá vendo isso? Se a gente voltar um pouquinho, volta um pouquinho. Umas duas. Mais uma. Ó, não lembra esses? Volta mais uma. Não lembra? Ó. Então, assim, voltando lá para o Egito, aquela prancha ali, aquele desenho, faz parte de uma pintura que está, eu não lembro que lugar que é, eu acho que tem até o endereço lá, deixei o endereço aqui também. É muito bonito, não sei como chama isso, uma parte arquitetônica, que tem ali. Então, isso aqui é um ritual xamânico, onde o Ra é conduzido por seres para uma vivência de morte, porque o xamã morre e volta. Põe o próximo. Olha que interessante. Não lembra os cabeças redondas? Tem uma ligação com a árvore. Existe alguma ligação com aquela árvore A fênix? Tem a ver, tem a ver. Olha só. A fênix vem do nome egípcio Beno. Beno vem de Ben, que é a nave dos milhões de anos. Chamado por nome egípcio assim. Então, vamos entrar no que a pessoa agora vai vir, então você me chamou lá para ver, parece que tem uma árvore gigante, Entendi, olha, interessante isso aí. Mas olha só, para a gente fechar essa questão dos seres infantis, a gente pode chegar lá atrás, até nas pinturas das paredes das cavernas, que esses seres estão presentes desde lá, em maior quantidade do que os supostos astronautas com seus paramentos. Pode passar. Agora eu vou mostrar, então, para fechar o argumento, pessoas que fizeram rituais xamânicos e viram ETs nas suas vivências. Quando a gente fala viram mesmo. Não é alucinação, tá? Pode passar. Desculpa, antes disso, eu fiz uma parêntese aqui. Eu conversei com algumas pessoas que já foram lá, de fato, alguns nativos falam que isso são cactos. E se for cacto, a minha ideia está correta. Passa mais para frente. Esse cacto é o São Pedro. É um cacto psicoativo usado pelos xamãs de lá para acessar ou para viajar os mundos sobrenaturais. São Pedro. E se você observar, olha aqui e olha aqui, ó. A cultura xamânica na mesma América, muito rica, muito forte, muito importante. Agora, por que isso? Por que esse xamã, ou essas pessoas, desenharam o suposto cacto? Talvez porque é uma obra ou uma imagem para quem tem acesso do céu. Não para quem está lá embaixo. Uma, porque ali é uma montanha arenosa. Quem estivesse lá embaixo não ia ver direito. Ou senão quem passasse de barco poderia ver.
Mas se eu tivesse de cima, como está aqui, poderia ver em detalhes aquele... Esse que fica naquela parte que dá para ser filmado, né? Isso mesmo. Dá para ser visto no mar. No mar. Então, qual que foi o meu pensamento? Provavelmente os xamãs que tinham contato também com seres extraterrestres estão mostrando, olha, o mecanismo que eu tenho de contatar vocês é através dessa planta. É através daqui que eu vou comunicar com vocês. Né? Pode passar a próxima. Muitos ufólogos, pesquisadores falam que isso aqui é um astronauta. Se você olhar bem pelos olhinhos, se você usou um psicoativo, né? Ou qualquer droga, até, a gente pode falar assim, que exalta o seu metabolismo, seus olhos vão ficar dilatados. Né? Então aqui provavelmente uma representação de um xamã estilizado, acenando para quem? Para os moradores daquela região? Não, para quem tem a habilidade de voar. Não foi feito para ser visto da Terra. Não é? Então não faz sentido você registrar um astronauta que veio de lá para cá. Faz mais sentido você registrar alguém daqui acenando para aquele que está lá em cima, que é o ET. Mostra a outra, quer ver? Olha, isso aqui também é interessante. Aqui é um animal que lembra um felino. O felino, se a gente for fazer uma pesquisa, ele está na cultura xamânica, na cultura de quase todos os países. Né? O Egito é muito rico lá com a questão simbólica do felino. E aqui é uma representação bem nítida de um xamã, ou transformado, ou travestido de um animal. Olhando para quem? Para os moradores da sua aldeia? Não, para os homens ou seres das estrelas. Isso é uma foto de satélite. Se você passa de uma nave, Chico, naquela época, você tem quantos anos? Não sei se eu coloquei, tem 6 mil anos, 5 mil anos, 3 mil anos, uma coisa assim. Não se dá para datar corretamente, mas, enfim, vamos pensar de 10 para 5 mil anos. Mas quem tivesse a habilidade de voar, o xamã tem. Mas não é, lembra que você falou, né, de outra pessoa que é xamã. Ou o xamã tem, mas ele ia fazer para ele ficar vendo aquele ser, que é ele mesmo? Não faz sentido. Então, para quem voasse ali, é o recado, olha, esse é o animal de poder que me conduz até vocês. Pode passar. Agora, para fechar o argumento, são relatos de abduções onde tem desenhos de seres incomuns que lembram os desenhos das cavernas, das paredes. Pode passar. E só para colocar esse texto, eu acho que é importante, de um grande historiador e ufólogo, ele chama Cláudio Suenaga. Todo mundo conhece ele porque ele escreve muitos artigos muito bons, talvez os melhores artigos da revista UFA dele. Mas olha o que ele fala sobre as abduções, ou os contatismos. Contatismo é tudo, é aquela pessoa que canaliza, aquela pessoa que é o geral. Ele fala o seguinte: mais do que um fenômeno social ou meramente psicológico, o contatismo é um fenômeno histórico e religioso de longa duração. Ele se afigura como a continuidade daquilo que o ser humano vem buscando obcecadamente desde que adquiriu consciência.